E o próprio nome intuição já diz de onde vem isso. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas se vocês forem buscar, eu faço isso com muitas palavras, buscar a etimologia das palavras. Eu gosto dessa busca da etimológica porque elas nos dão indícios interessantes de como a gente já sabia das coisas antes e não se dá conta. Então veja, se vocês forem buscar a etimologia da palavra intuição, ela vai vir do latim com uma combinação de dois elementos. Primeiro o in, in, e o segundo elemento, tuere. Então vem dessa raiz do intuere. E sabe o que significa intuere? In significa para dentro. E tuere significa a direção para onde se olha. Intuição é um olhar para dentro. Veja que interessante, já está na palavra. E a gente não se dá conta desse olhar interno, que vai buscar internamente aquilo que no ano passado nós trabalhamos bastante, aquele eixo de segurança interno que não tem nenhuma sustentação no mundo material, e sim no próprio movimento da vida, sendo ele mesmo. Intuição é a nossa capacidade de olhar para dentro e reconhecer essa essência que não muda e que não é modificada pela intervenção do tempo e espaço. Esse eixo central, que é a nossa própria identidade, que é conexão pura com o infinito. Mas o nosso contexto físico sofre intervenção. Então, se a gente lembrar da aula passada, onde eu propus começamos uma investigação, e eu estou desenvolvendo ela ainda nessa ideia dos algoritmos, que eu acho que é uma linguagem que pode nos favorecer para entender esse processo. E eu estava estudando o Rig Veda, nessa parte da intuição, e lá dizia também o seguinte, assim, ó, que a sabedoria é uma faculdade humana. O saber, esse saber que é intuição, é uma faculdade humana, ou seja, nós temos aqui a linha do arco, ela está disponível para nós, é uma faculdade humana. No entanto, ao intervir no ser que sabe, ou seja, naquele que carrega a sabedoria no ser que sabe, muda-se, na mesma proporção da intervenção, a qualidade da natureza e da profundidade do saber. Percebam? Quando nós intervimos em nós mesmos, muda a qualidade da nossa intuição. E é por isso que aquela relação que eu estava fazendo e que a gente está construindo aqui, que estou construindo junto com vocês, essa investigação da intuição ser um processo do algoritmo da vida, vamos colocar assim, faz sentido em relação à busca, porque cada um no nosso contexto tem um tipo de intuição, não é a mesma intuição. A intuição depende do ambiente, porque a qualidade do ser que sabe é diferente. Então a qualidade da intuição muda. Isso não significa que é mente, que é processo mental. Significa que a qualidade de conexão é mais baixa. Por isso que quando o algoritmo te apresenta soluções, ele trabalha mais ou menos como a intuição, porque ele está dependendo do contexto das buscas anteriores, ou seja, do seu ambiente. E ele vai te apresentar soluções que aí então a mente vai parar para olhar e começar a investigar qual que ela quer, qual que ela não quer. Ah, eu quero assistir esse, eu quero assistir esse, eu quero assistir esse eu não gostei, esse sim, esse não, esse não. E aí essa experiência vai refinando a próxima apresentação de informações. No entanto, quando você atua, vamos colocar assim, no hardware e você, ou mesmo no nível do sistema operacional, mas você causa uma limpeza no sistema operacional, você zera a limpeza do sistema operacional e não tem nenhum registro do sistema operacional, você promove um outro nível de apresentação de soluções. Então a intuição muda. Ela te apresentava certas soluções que fariam sentido para você, desde que você pudesse aceitá-las, tivesse vitalidade para aceitar e executar, mas muda a altitude da solução apresentada dependendo do teu contexto. Então isso a gente está reforçando aqui de novo, como reforcei na aula passada, a ideia de que vocês todos tenham uma prática regular diária, mesmo que muito pequena, porque a intervenção feita no ser muda a qualidade, como diz lá no Rig Veda, a qualidade da natureza e da profundidade do saber. Então, como que a gente pode fazer escolhas melhores diante da vida e de todas essas que estão se apresentando e que a gente está tendo que assumir uma delas, dar esse salto? Sadhana. De novo, a gente volta para o sadhana. A nossa solução aqui é sadhana. Sem uma prática constante, não tem como esperar que a intuição te apresente uma solução. Lógico, tem uma possibilidade que sempre está vigente, que é a do milagre. O milagre sempre está aí disponível para cada um de nós. Mas você pode favorecer esse contexto, desde que você atue no ser, e isso mude a qualidade do teu sistema nervoso, crie um ambiente de baixa excitação e alta atenção, lembrando que aqui é atenção plena, não é
concentração da mente, esse nível de atenção plena, de capacidade de estar relaxado diante da vida e aberto para a vida, para que a solução se apresente diante de você. E aí, então, o salto no escuro será possível. Do contrário, será a autoimagem decidindo se quer pular ou não. E para a autoimagem decidir se ela quer pular ou não, ela vai avaliar prós e contras. E a intuição, nós poderíamos dizer assim, que a intuição é um estado de consciência sem pensamento. É a consciência falando, não é o pensamento falando. Ela é antes do pensamento. Quando a decisão vem pelos pensamentos e você começa a avaliar, você já está avaliando a partir da autoimagem. Pode ser uma autoimagem sutil, elevada já, porque você está trabalhando, elevando vitalidade, criando um contexto favorável. Mas ainda assim é autoimagem. Tá? E aí a gente entra também num outro ponto, não vou entrar hoje aqui, mas só para vocês lembrarem, é o processo de ego espiritual. Você está favorecendo uma autoimagem espiritual que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a alimentação e a manutenção dela própria. Por isso que o sadhana é a única solução. E mesmo assim, o sadhana pode estar alimentando essa autoimagem. Então é sadhana junto com rendição, sadhana e rendição, sadhana e rendição. Nesse contexto é possível você se abrir o suficiente para que esse impacto da vida, esse impulso da vida, mande um sinal e você vai executar essas possibilidades. Mas aí não está mais no jogo de quanto você vai ganhar com isso ou não. Simplesmente é aquilo que precisa ser feito. É um alinhamento de acordo com esse núcleo essencial. Por isso essa subida do 1, 2, 3, 4, 5, que culmina nesse sistema nervoso fortalecido, dando suporte para que a intuição ocorra. Por isso que o 5 está antes do 6. Primeiro nós trabalhamos o sistema nervoso e depois abre-se a possibilidade desse contexto favorável para que a intuição ocorra.